Olá, aqui é o professor Tiaron Borba. Peço já, inscreva-se no canal, dê o seu like e compartilhe conhecimento do balanço crítico. Vamos à nossa primeira aula sobre cultura, consumo e comunicação de massa, para os alunos do terceiro ano do ensino médio. Acompanhe lá. Então, na disciplina agora de Sociologia, vamos tratar sobre cultura, consumo e comunicação de massa, para os alunos do terceiro ano. Então, nessa primeira disciplina, a gente vai tentar utilizar de análises sobre quais relações entre esses três aspectos, como que eles operam na realidade. E para isso a gente precisa também relembrar de fundamentos da sociologia, que eles são importantes para a gente ligar todos esses aspectos e como isso impacta a vida de cada um de nós dentro do conviver em sociedade. Vamos aqui falar sobre as mediações, linguagem e comunicação, como que elas atuam no dia a dia, como que elas operam no cotidiano. Então vamos chamar aqui o sociólogo e antropólogo Raymond Firth, o que ele fala, vamos ler e vamos acompanhar junto. Ele comenta: considera as relações das partes com um todo, o arranjo no qual os elementos da vida social estão ligados. Estas relações devem ser vistas como construídas umas sobre as outras, pois são séries de ordens diversas de complexidade. Ele está falando até agora sobre o sistema social. Precisam ser de significado não simplesmente momentâneo, uma vez que os fatores de constância ou continuidade devem estar envolvidos nela. Ele está falando o seguinte: toda sociedade ela possui um sistema. E para que esse sistema funcione, que todos nós nos comuniquemos, que todos nós tenhamos efetividade de relações e cooperação, a gente precisa ter um sistema que produza significado para que nós possamos nos comunicar entre nós. Então, o que o autor tentou transmitir na passagem? Ele indaga-se sobre o que cria a coesão na sociedade, o que cria esse sistema de significado, o que cria a expectativa que aquela pessoa com a qual você vai se comunicar vai saber sobre o que você está falando. Aquele significado ele tem que ser momentâneo para aquele momento da relação, aquela relação imediata, aquela ação prática, concreta, mas também ela não pode ser construída naquele momento. Ela tem que ser ensinada previamente e generalizada para a sociedade. Então ele aponta que seria algo que produz um significado momentâneo e constante. Quando se fala de constante, é porque já está previamente determinado. Aí a gente tem que relembrar o que o Durkheim fala lá no primeiro ano do ensino médio sobre a questão do quê? Da coerção. Você não escolhe a língua que você vai falar. A sociedade já está construída e pressiona você a falar de determinada forma. Então, ela já lega a você, por toda a tradição construída antes, uma forma de regras de como se comportar, como falar e como operar com as outras pessoas. Então, isso é o importante aqui. Aí, o sociólogo Howard Beck ele vai falar o seguinte: o que produz o significado na sociedade? É a cultura. Quando a gente já chega ao mundo, já existe uma cultura estabelecida. A cultura, a gente pode falar aqui de uma maneira geral, para sistematizar e definir, um sistema simbólico, com símbolos, códigos, tradições, formas de comportamento. E dentro dessa cultura você se estabelece o quê? Uma forma de linguagem em comunicação. Esses três elementos juntos, eles o quê? Realizam as mediações entre os seres humanos. Como os seres humanos vão cotidianamente se relacionar. Então, essa é a ideia básica que a gente tem que ter até esse momento. Então vamos lá, continuando aqui. O que acompanhamos historicamente entre os seres humanos? A gente tem lá, desde os primórdios, com os seres humanos, com nossos ancestrais mais antigos, até a atualidade, o quê? Os seres humanos se comunicam e cooperam com os outros. E toda essa teia de relação, essa rede, ela só pode acontecer, como o Raymond Firth falou, se a gente tem o quê? Para a existência da cooperação, um sistema de significado
momentâneo e constante. Quer dizer que aquilo já está previamente determinado quando os seres humanos vêm à Terra. Eles passam a existir e ao longo de toda a história humana, desde a pré-história, os nossos ancestrais mais antigos, até os dias atuais, e isso acontece a partir do aperfeiçoamento da mediação, que é a linguagem e a comunicação. São eles que permitem o quê? Que os seres humanos tenham essa regularidade, que a sociedade se sustente. Vamos dizer assim, a comunicação e a linguagem são o quê? Formas de mediação que são uma das variáveis que são o cimento da sociedade, que faz ela se sustentar. Então, nesse sentido, vamos guardar a seguinte ideia. A linguagem e a comunicação são tecnologias. E o que entendemos como tecnologia? O que o professor Marshall McLuhan fala? Aquilo que potencializa as atividades humanas. Ah, Tiago, mas em que sentido? Pensem bem. Em algum momento na história, os seres humanos criaram um machado de pedra para derrubar uma determinada árvore. Ao fazer isso, eles demoram um tempo. Então, eles vão lá, derrubam a árvore. Demorou, vamos supor, 3 horas para fazer isso. Depois, os seres humanos começaram a ter contato com a metalurgia, com os metais. Então, trocam a pedra e usam os metais. Aí, demora-se 1 hora. Ah, Tiago, beleza. Mas o que isso tem a ver com a linguagem? A ideia de interferir, de trocar o material por outro, isso veio a partir da linguagem, porque a linguagem permitiu ele ter o discernimento de quais são os gatilhos que fariam ele melhorar aquela ação que ele teve. Ele não estava mais usando o instinto, ele estava fazendo o quê? Utilizando os códigos mentais dele, que poderiam fazer esse artifício, né? Esse gatilho de entender o que poderia melhorar a ação dele. Vamos pegar outro exemplo. Vocês provavelmente já estudaram o modo de produção fordista. O que o Ford fez ao montar a sua indústria automobilística chamada Ford? Ele inseriu no sistema de produção a ideia da esteira. E essa ideia da esteira significa o quê? Que ao invés do carro ser montado em tudo que é lugar da fábrica, de maneira dispersa, ele concentrou de uma maneira o quê? Regular, uma maneira constante, onde cada parte do carro seria montado. O carro era produzido de maneira mais rápida e de maneira o quê? Mais barata. Foi assim que o Ford ganhou o mercado automobilístico americano no início do século XX. Aí você pode me perguntar, mas isso é a parte material? É, mas se ele não tivesse tido o conceito, a ideia de esteira, ele não poderia realizar aquilo ali concretamente. A esteira, a ideia era virtual. Ela podia ser, enquanto ela é virtual e está na mente, ela pode ser potencialmente vir a existir. Tudo que está na nossa mente pode potencialmente vir a ser. Então essa é a ideia de virtualidade. E isso é uma tecnologia. Se não tivesse essa ideia no código linguístico dele, na parte comunicativa, a ideia de esteira, ele não poderia fazer esteira, porque ele não sabe do que se trata. Se não tivesse a ideia que a esteira poderia funcionar naquela forma, a partir da linguagem que ele teve nas suas vivências, ele não poderia realizar. Esse é o ponto. Por isso que a linguagem, ela é o quê? Uma tecnologia também. Você tem a ideia para aplicação. Então, se a gente for ver, a história humana é uma longa trajetória de quê? De conquistas da comunicação, de aperfeiçoamento. Obviamente, a gente tem distâncias. Por exemplo, pinturas rupestres. Estão lá na pré-história, 35 mil anos atrás. A gente demorou 30 mil anos para ter o advento da escrita. Depois, mais quase 7 mil anos para a gente ter a imprensa no século XV, né? A produção de livros de maneira mais massificada. Depois, no século XIX, que a gente tem um grande crescimento. Um grande crescimento por quê? É no século XIX que a gente tem a afirmação do capitalismo. O capitalismo, ele não é só uma revolução produtiva, mas também é uma própria revolução comunicativa. Porque a partir do momento que a comunicação, a linguagem, ela é mais dinâmica, você pode produzir mais conhecimento. Se você produz mais conhecimento e as informações são mais rápidas, você consegue o quê? Sempre traduzir isso em novas técnicas produtivas e as pessoas ganharem mais dinheiro, que é a lógica do sistema capitalista. Então, no século XX, a gente vai ver a televisão, o computador, a internet, celulares,
E por fim, hoje em dia, se forem reparar, os tablets, que são conquistas do século XXI, eles congregam praticamente todas as ferramentas comunicativas produzidas na humanidade até hoje. Ah, Tirão, mas está deixando outras de fora. Tá, tudo bem, eu estou deixando, mas essa é a ideia. Eu estou trazendo aqui os eventos mais representativos nas tecnologias humanas da comunicação. E é importante a gente perceber essa relação entre linguagem, comunicação e tecnologia. E como que elas criam formas de mediação que dinamizaram a vida das pessoas ao longo da história. Então, o que a gente tem que perceber aqui? Ó? O que vemos até aqui, no caso, faltou ali, né? Sobre a comunicação. Realiza a socialização e a mediação dos indivíduos. Como a gente falou, o Firth falou, que é o seguinte: para a sociedade se sustentar, como a sociedade ela é um sistema, precisa de uma rede que cria o quê? Significados constantes, momentâneos, de maneira constante. E ela que vai fazer o quê? A produção de significado para que as pessoas cooperem entre elas. Simultaneamente, são tecnologias e as promovem, quer dizer, a linguagem de comunicação são tecnologias, você precisa ter a ideia para produzir materialmente, e a partir do momento que você cria materialmente, você pode refazer a crítica e melhorar aquilo que você fez materialmente. Existe uma íntima relação entre linguagem e comunicação. Se tornaram mais diversificadas com a afirmação do capitalismo no século XIX. Como eu falei, o capitalismo tem essa necessidade imensa de produzir lucratividade, sempre está revolucionando os meios de produção. Como a gente pode ouvir aquele dito popular, tempo é dinheiro. Agora, se a informação chega de maneira mais rápida, você se comunica de maneira mais rápida, mais dinheiro você ganha. Então, por isso que a gente tem essa íntima relação entre capitalismo e comunicação e linguagem. O que o Marshall McLuhan, por exemplo, ele vai falar? Ele vai falar que o meio é a mensagem. Nesse fenômeno do capitalismo, que ele acentua a proliferação de ferramentas comunicativas, de novas tecnologias da comunicação, ele pensa o seguinte: olha, o meio de comunicação ele vai dizer muito do que é a mensagem, porque ele vai atingir diretamente ao espectador, aquela pessoa que está recebendo aquela mensagem. Quanto mais definida e mais nítida a mensagem, mais passivo é o espectador ao recebê-la. Agora, se tem poucos detalhes, menos informação, mais interpretativa ela é, mais ela cria atividade do espectador em relação àquela mensagem. O que ele está falando? Exemplo, a televisão é um meio de comunicação que te dá alta nitidez e formatação da comunicação e da mensagem. Nesse sentido, ele cria telespectadores o quê? Passivos, mais passivos. Em contrapartida, quanto mais por exemplo, um livro são códigos lá da linguagem. Então ela gera muita capacidade interpretativa. Então as pessoas se tornam o quê? Mais ativas em relação àquela mensagem. Então isso que ele está percebendo é importante por quê? Para ver como as propagandas atuam no capitalismo. Quais são os principais meios que elas utilizam para divulgar os seus produtos. Se a gente for perceber, a televisão e o rádio, né? Porque eles dão uma formatação muito maior do seu produto. Ou então, quando a gente tem um banner da venda de um tipo de produto no capitalismo, a gente tem o quê? Ele organiza todo um código referencial de mensagem, seja na cor, no formato, a frase curta. Quanto mais ele fizer isso, mais passividade ele dá para aquela pessoa que está recebendo aquela mensagem e mais vontade aquela pessoa tem de ter acesso àquele produto. Então, o que ele percebeu? A tendência histórica e o alinhamento entre comunicação e tecnologia. E aí ele dá 3 etapas da comunicação. A parte que a civilização era oral, né? A maior parte do legado, do conhecimento na sociedade era passado de uma geração para outra, principalmente das pessoas mais velhas para as pessoas mais jovens, e isso dava um monopólio, um poder muito grande às pessoas mais velhas, e isso foi predominante na trajetória das sociedades. Agora, isso muda com Gutenberg, com a invenção, não só a invenção da escrita, mas principalmente da imprensa, que prolifera a produção de livros. A partir do momento que você tem o livro, não necessariamente você precisa mais do que da pessoa para passar aquele conhecimento oral. Você vai aonde? No livro. Você retirou um pouco essa relação de poder. Obviamente, como pré-requisito, você tendo o domínio da escrita.
Posteriormente, a terceira fase é a parte tecnológica, da comunicação de massa, onde por meio eletrônico você cria uma maior integração no mundo na formação, na comunicação. E isso cria um outro fenômeno que ele fala, que está junto dentro da galáxia de Marconi, que são as aldeias globais. Olha o que interessante, pode parecer paradoxal, mas não é. As pessoas interconectadas ao mesmo tempo afirmando as suas diferenças. Aí vocês podem falar assim, o avanço da tecnologia, a tendência histórica, não era homogeneizar, cada vez as pessoas se tornarem mais iguais? Isso era uma boa teoria no início do século XX, mas hoje em dia ela não se realiza. Vamos pegar o seguinte, outro exemplo correlato, que é a questão da globalização. Acreditava que o avanço da indústria, a integração econômica, ia produzir uma sociedade cada vez mais igual. Existiam pessoas que falavam até que em algum momento a humanidade ia ter um governo global, de tão igual que ela ia parecer. A cultura seria muito parecida. Mas, historicamente, o que a gente vê no século XX até o século XXI? Tudo o contrário. A gente vê a proliferação cada vez maior de quê? Da criação de países. Por exemplo, vocês mesmos não conhecem um país chamado Iugoslávia. Iugoslávia, se não me engano, virou 6, 7 países. A Espanha, volta e meia, está passando por crises de fragmentação e outros países também. Então, a integração comunicativa e econômica, ela criou o quê? O fenômeno das pessoas afirmarem cada vez mais essas identidades, ainda que elas usem mecanismos universais, como a internet, por exemplo, hoje em dia. Então, ou então você no seu Facebook. No Facebook você não se comunica com todas as pessoas da conta do Facebook. Você se comunica com as pessoas que têm uma identidade parecida com a sua, que elas pesquisam mesmos interesses que você. A equação do Facebook, o algoritmo, ela vai condicionar suas atualizações a receberem postagens parecidas com o que você normalmente vê, com reportagens normalmente que você abre. Ou então o YouTube também, quando ele seleciona os vídeos para você, ele vai selecionar de acordo com as suas áreas de interesse. Se aquela pessoa, seu amigo, tem áreas de interesse parecidas, vão colocar vocês assim, com a mesma seleção de vídeos, por exemplo. Então, por mais que tenha uma plataforma global, de alcance universal, ela afirma cada vez mais o quê? A identidade das pessoas, seus interesses pessoais, formando o que a gente conhece como verdadeiras bolhas. E a escola de Frankfurt, ela vai apontar para isso. Olha só, que a gente já tinha falado, o século XIX é o século da afirmação do capitalismo. Ele fala o seguinte, o capitalismo, com essa busca incessante de gerar dinheiro, ele vai programar a vida cultural, ele vai fazer o produto cultural uma verdadeira indústria. Então eles chamam de indústria cultural, porque os valores culturais, eles vão ser o quê? Programados e mercantilizados, vão se tornar verdadeiras mercadorias. Então, toda a comunicação, toda a mensagem, elas possuem uma natureza ideológica. Ela vai falar para você, compre, não compre, isso é bom, isso é ruim. Então, proliferam valores de mundo. Então, qual a relação entre o capitalismo e a comunicação? A cultura é uma mercadoria programada. Exemplo disso. Quando você vai viajar para algum lugar, principalmente grandes cidades, lugares de referência turística, eles têm chamados souvenirs. Esses souvenirs são o quê? Produtos culturais daquela localidade, que são produzidos em massas para os turistas comprarem e se relembrarem daquela viagem que eles fizeram. Então, o que eles fizeram? Uma mercadoria baseada em valores culturais para você comprar. Então, essa é a ideia do capitalismo. É sempre divulgar determinados valores identitários dentro da mercadoria a partir da cultura. Então, a consequência é o quê? A comercialização da vida cultural e a geração de um conformismo comportamental. Você vai lá, você viajou, viu que aquilo ali era legal, vai lá e compra. Praticamente todos os turistas são pressionados a comprar aqueles souvenirs. E isso para outras coisas da nossa vida. Exemplo, cada produto ele tem uma forma de comunicação, ele tem uma propaganda específica. Se for na televisão, vai ter um horário melhor para ele ser divulgado, para atender determinado tipo de público-alvo, chamar atenção para você. O shopping ele é organizado de acordo com departamentos, com áreas de interesse. Então, tudo isso não é à toa, tudo isso é racional, tudo isso é estudado. As pessoas que não vendem aleatoriamente. As pessoas que vendem aleatoriamente um produto não se programam
para vender na sua propaganda, o que elas fazem? Não falem, o comércio fecha. O Jean Baudrillard ia falar de uma outra coisa. O Jean Baudrillard ele ficou mais famoso com a questão de um filme que recuperou as ideias dele, que foi a Matrix. A Matrix era o quê? Um ambiente virtual, que as pessoas estavam presas, e eles acreditavam que aquela realidade virtual era mais real que a própria vida concreta deles. Então isso é um fenômeno chamado de hiperrealidade. Ah, Tiago, mas a gente não vive essa situação. Não, mas existem pequenos indícios que apontam para essas ideias que o Jean Baudrillard ele fala. Ele fala que as mídias formam uma hiperrealidade. Como que isso acontece? A televisão representa uma realidade. Normalmente a televisão, por questões de edição, ela tende a potencializar determinadas coisas. Até porque, para ela sustentar, ela vende produtos e seu horário para determinadas mercadorias que pode bancar. Então ela define determinados padrões de compra, de venda, de gostos, de valores. Ao você perceber aquilo e você ver a televisão cotidianamente, você vai buscar incessantemente aqueles valores da televisão. Vai buscar aqueles produtos que estão expostos na televisão. Você não vai buscar o alternativo, você vai buscar o que já te informaram minimamente. Ou então no mundo da moda, as pessoas volta e meia usam uma ou outra roupa. Usa uma ou outra marca. Qual a diferença delas se são todos de um mesmo pedaço de pano? A diferença é o que falam para você o que é melhor. Então você tende a valorizar determinadas marcas ou determinado tipo de corte de roupa, o que está na moda, o que não está na moda, justamente porque a propaganda, a televisão, os meios de comunicação, eles tendem a ditar uma série de formas de comportamento, de padrões estéticos. E as pessoas seguem por esses padrões. Beleza? Então, assim, para a gente fechar aqui, a sociedade é um sistema. E nesse sistema ele é sustentado por um sistema de significação momentâneo e constante, que é a mediação feita pela linguagem e a comunicação. Os seres humanos, desde o seu início, dos primórdios até os dias atuais, vêm aperfeiçoando as formas de comunicação e linguagem. Ao fazerem isso, criam novas tecnologias. E essas tecnologias se tornam mais acentuadas e mais proliferadas, principalmente no capitalismo, que o capitalismo tem a intensidade para a busca de lucros constantes e aperfeiçoa constantemente as formas de comunicação e muitas vezes mercantilizando a nossa vida cultural. Então, essa é a ideia básica da aula de hoje. Então, até a próxima. Aqui está a nossa bibliografia utilizada. Leiam o capítulo sugerido. Até a próxima.
Tá bom? Seguindo aqui.